Olá, mais um momento conexão com vocês. Aqui é a Carla Alves. Eu gostaria de agradecer mais esta oportunidade de estar participando aqui no canal Conexão. Que Deus abençoe você e dê a sua graça para que você possa ter todo o entendimento para receber esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Tudo o que pedimos a Deus, Ele nos concede. Então, hoje eu quero falar com vocês como termos as nossas petições respondidas. Todos passamos por momentos difíceis e muitos não sabem a quem recorrer. Por exemplo, se temos um pesadelo no meio da noite e o pavor toma conta de nós, o medo. Precisamos de socorro, precisamos de ajuda para nos livrar daquele espanto noturno, daquele medo paralisante. Se analisarmos as Escrituras, vemos que existe um Deus e que a Ele podemos clamar, podemos recorrer. Mas quantos não sabem disso, não é verdade? Podemos clamar, orar, pedir por qualquer situação, qualquer coisa, porém há alguns requisitos que precisamos observar para ter nossas orações respondidas. Aí eu gostaria de começar com vocês com a escritura que diz lá em Mateus 7, no versículo 7 e no 8º. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Verso 8. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. É da vontade de Deus que a gente peça para Ele as coisas, e assim a gente vai receber o que a gente quer. Se nós buscarmos de todo o nosso coração, porque essa busca tem que ser sincera. Por exemplo, quando nós vamos comer, né? Às vezes a gente está tão ansioso, com tanta fome para comer, a gente já coloca a comida na boca, a colher, e aí que a gente pensa, nossa, tenho que orar. Aí você ora correndo. Ai, Senhor, muito obrigado, amém. Você acha que essa oração foi feita sincera? Foi feita com o coração, com a comida lá já dentro da boca? Não parece muito sincero, não é? Mas a gente pedir com sinceridade, pedir, Senhor, abençoe este alimento, porque é para o meu corpo, para a minha saúde. Aí sim, Deus conhece a intenção do seu coração. Pedir implica querer, confiança, humildade. Buscar implica perda. Porque você pede uma coisa que você quer, você busca uma coisa que você perdeu ou que você não tem. Mas tem que ser com cuidado e com aplicação. E bater implica uma necessidade, se você insiste, se você tem anseio e você precisa perseverar quando você bate. Porque nem sempre que você bater, nem sempre você vai receber. Então você precisa insistir, pedir, buscar e bater. Tudo nisso tem que ter perseverança. Por exemplo, quantas vezes queremos ajudar quem não busca a nossa ajuda? Aí o que acontece? A gente fica sofrendo, fica preocupado, mas o que na verdade nós precisamos fazer é descansar. Por quê? Porque Jesus, ele ajudou aqueles que buscavam por ele. Quem pedia conselhos, ele aconselhava. Ele ministrava sobre os apóstolos, quando os apóstolos falavam assim, Senhor, eu não entendi a parábola, me explica. Por quê? Para pedir precisa ter humildade, para buscar precisa ter humildade. Falar, olha, eu não sei, eu não entendo. Aí ele explicava, ele aconselhava os apóstolos. E assim devemos nós agir também. Nós não podemos sofrer por quem não quer ajuda. Nós devemos orar e interceder, apenas isso. Às vezes nós nos preocupamos muito, ficamos doentes, porque a preocupação traz doença e enfermidade, sendo que nós só precisaríamos descansar no Senhor, orar, não querer tomar a prova com a mão, não querer mudar e transformar a pessoa, porque quem tem esse poder não somos nós não salvamos ninguém. Quem salva é Deus, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então basta que nós oremos, que nós pedimos, que nós busquemos. Amém? Se nós queremos uma mudança real em nossas vidas, nós precisamos pedir, buscar e bater. Assim e da mesma forma são com as outras pessoas. Da mesma forma é com as outras pessoas. Se elas não buscarem, não pedirem, não querem conselho, não querem mudança, não tem como fazer nada. Nós só precisamos orar, crer, confiar em Deus e Ele vai fazer. Uma outra escritura que eu quero compartilhar com vocês está lá em 1 João, capítulo 5, verso 14. Está escrito assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Presta atenção.
Esta confiança que Deus fala aqui na palavra dele é ousadia, é ser corajoso, é ter uma fé corajosa, ousada, de atitude. Segundo a vontade dele, é de acordo com a sua palavra. A vontade de Deus está dentro da palavra de Deus. Se nós temos um relacionamento com Deus, nós sabemos qual é a sua vontade, porque nós lemos a sua palavra. Não lê por ler, vou ler, hoje fiz a minha lição de casa, li o versículo tal. Não, é ler e buscar compreender. É ler e buscar ter um entendimento daquilo que você leu. É meditar, porque a Bíblia fala assim: medita na sua palavra de dia e de noite. Assim é o sábio, assim é o bem-aventurado. Então nós precisamos meditar. Nem que seja um versículo que você leia. Mas você precisa meditar. Nós precisamos compreender aquilo que nós estamos lendo. Porque está escrito assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso está escrito lá em João 15, no verso 7. Se nós estamos em Deus e Deus está em nós, ou seja, as suas palavras estão em nós, nós pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. Mas tudo o que nós vamos pedir precisa estar de acordo com a palavra. Agora ficou complicado, hein? Porque às vezes eu quero pedir coisas que não estão de acordo com a palavra. E aí, como que fica? Tem que estar de acordo com as escrituras, senão não vai ser feito. Exemplo, assim diz a palavra. Por exemplo, nós não podemos pedir para passar em uma prova se a gente não estuda para aquela prova. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Outra passagem. Do trabalho das tuas mãos feliz serás e te irás bem. Outra palavra que está na escritura. Aquele que não trabalha, que também não coma. Então, são várias escrituras que nos ensinam o valor do trabalho, do sacrifício que é abençoado. Isso não quer dizer que você precisa se matar de estudar, de trabalhar, mas que se você fizer a sua parte, se nós fizermos a nossa parte, nós poderemos pedir ajuda. E Ele nos responderá, porque às vezes nós estamos cansados, sei lá, com tantas coisas, mas a gente tira um tempo para fazer aquilo, tira um tempo para se dedicar, para estudar. E no pouquinho que a gente fizer, Ele vai nos abençoar. Porque qual que é a diferença? A diferença é que você tem Deus. Você não precisa ficar se matando de estudar, competir. Não, eu tenho que passar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser melhor do que fulano, do que cicrano. Não, você vai fazer e no pouco que você fizer, naquele tempo que você pode, que você vai se dedicar, que você vai se esforçar, Ele vai te abençoar. Porque a bênção de Deus é assim, Deus faz milagres não no pouco, Deus acrescenta onde não tem nada, Deus é maravilhoso. Se fizermos de acordo com a sua vontade, Ele nos abençoa. Então nós cumprimos o seu mandamento e Ele nos abençoa. Por exemplo, pedir o namorado da amiga, o marido da vizinha, a mulher do companheiro. São orações que Deus vai responder? O que você acha? Por que não? Ele não está casado ainda, o namorado da amiga, o marido da vizinha, a vizinha é ruim, a vizinha é chata. Pedir a mulher do companheiro, aquele companheiro não merece ela. Não é bem assim que funciona. São orações que Deus não responde. Por quê? Porque não está de acordo com a sua palavra, porque a palavra do Senhor Deus diz, não cobiçarás. Então você está cobiçando, aqui tem uma intenção por trás do seu pedido. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, xingar os governantes, amaldiçoar os inimigos, se vingar de quem te prejudica. São pedidos que Deus vai responder? Não, por quê? Por quê? Vamos falar dos governantes. Eu já vi pessoas orando para Deus tirar certo governante político do poder. Tem quem ora para Deus tirar pastor de igreja, para Deus mudar o pastor, para Deus mudar o líder. Mas Deus não responde essa oração. Por quê? Porque está escrito que toda autoridade é constituída por Deus e que devemos orar por eles, para o bem deles e não para o mal. Precisamos entender que há um tempo de Deus para que aconteça todas as coisas. Há um tempo para aquele governante ficar no poder. Há um tempo que Deus quer trabalhar, fazer com que nós possamos entender o propósito dele naquele governante que está ali naquele momento. Então nós temos que esperar o tempo de Deus, o tempo de cada um cumprir o seu propósito no lugar que Deus coloca. Como foi, por exemplo, com o rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele estava lá no poder, ele era orgulhoso e ele estava lá. E ele era o dono do mundo, ele se achava o dono do mundo. E chegou o tempo em que ele teve que se humilhar perante Deus.
Isso tem um tempo para cada um. Então nós devemos respeitar os nossos governantes e não orar para Deus tirar eles do poder. É um assunto bem difícil, bem complicado de entender. Mas nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus nesse sentido para que nós possamos ser abençoados. Quanto aos nossos inimigos, amaldiçoar os inimigos, pedimos para Deus amaldiçoá-los. Deus não vai responder, pois não está de acordo com a sua palavra. Ele diz: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não tem como Deus responder a sua oração. Não tem como Deus responder a minha oração. A vingança. Quantas vezes queremos nos vingar de alguém? Eu vou dar o troco, não é assim que a gente fala? Deixa estar. A vingança é um prato que se come frio. A hora dessa pessoa vai chegar, ela vai ver com quem ela mexeu. Me ajuda a acabar com a raça dessa pessoa, meu Deus. Deus vai responder? Claro que não. Por quê? Porque está escrito: nunca procurem vingar-se. Deixe com Deus a ira. Minha é a vingança, eu retribuirei. Nós precisamos confiar. Deus quer que nós tenhamos fé, que nós possamos suportar aquele momento difícil, de perseguição, de tribulação, de governo ruim, não importa. Deus sabe o que é melhor para nós e Ele vai fazer tudo o que tiver que fazer na hora que tiver que fazer. Nós só precisamos descansar e confiar. Esta última escritura que eu quero ler mostra por que nós não temos as nossas orações respondidas. Olha só o que está escrito. Está lá em Tiago 4, no verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O que a escritura quer dizer nesta parte aqui? Esta escritura, ela mostra que Deus sabe a intenção do nosso coração quando pedimos. Olha o que ele fala aqui: pedis mal. O que é pedis mal? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. São motivos maus. Olha só. Desejos maus, assassinatos, cobiça, combates e guerras, pedir para satisfazer os desejos, os adultérios, as amizades, o orgulho, a rebelião contra Deus, a apostasia, o pecado, a mente dupla, uma mente duvidosa, a incredulidade e o mau uso da língua. Estes são alguns pontos, algumas obras da carne que Deus conhece ali no nosso coração, na intenção, quando nós fazemos algum pedido para Ele, se tem essa intenção no nosso coração. Explicar cada um desses motivos maus levaria muito tempo, então eu vou dar um exemplo da atualidade. Ontem eu vi algumas partes do julgamento do STF sobre a abertura das igrejas. E enquanto eles julgavam, o chat estava aberto para comentários, estava bombando. Então muitas pessoas, eram muitas mil pessoas criticando o governo, falando mal dos ministros, tomando partido em guerra política, politicagem religiosa. O que é politicagem? É buscar o seu próprio interesse, cada um querendo levar o seu, sabe? Então é complicado. Porfias, que são brigas, discussões, pessoas que se diziam evangélicas, que se dizem evangélicas. Outros ali não eram evangélicos e também criticavam os crentes. E então é como se um testemunho muito mau ali fosse propagado e disseminado, porque eram muitas mil pessoas. Então, qual que é o motivo de tanta guerra? Que exemplo que estamos dando? Estamos fazendo todas as coisas de acordo com a vontade de Deus? Qual é a nossa real motivação quando oramos, quando pedimos? Uma coisa é certa, Deus sabe qual é a nossa motivação, nossa intenção. E é nisso que nós precisamos ficar atentos. Será que devemos orar mesmo para a igreja abrir na pandemia? Ou será que nós devemos orar para Deus fazer o anjo da morte embanhar a espada? Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, do versículo 15 ao 17, conta uma história sobre Davi e o anjo da morte. E esse anjo da morte, Deus enviou uma peste sobre o povo de Israel naquela época. E foi muito triste. Então, qual seria a nossa posição nesse momento? Depois você pode ir lá dar uma olhadinha. É 2 Samuel 24:15. Muitas vezes nós temos falhado em nossa adoração ao Senhor. Então, nós precisamos tomar cuidado. O que devemos orar? Qual é a nossa verdadeira intenção? Nós precisamos pedir perdão, na verdade. Nós precisamos voltar para Deus. Voltar para Deus, eu acredito que é a solução nesse momento tão difícil. É propagar o amor, não disseminar o ódio, a guerra,
a discussão, a porfia, porque isso tudo são obras da carne. E as obras da carne não agradam a Deus. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências são os desejos dos olhos, da carne, da vida, a cobiça, a soberba da vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu quero deixar com vocês um versículo maravilhoso que está lá em Tiago 4:8, para que nós possamos meditar nesse momento que nós estamos passando, como nós devemos ter nossas orações respondidas, qual é o caminho que nós devemos seguir. Este versículo está escrito assim, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha só, maravilhoso, não é? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E vamos descobrir lá dentro de nós, lá no nosso interior, o nosso Deus existe, Ele é real. E nós podemos nos chegar a Ele e pedir, e vamos receber, pedir da forma certa, buscar da forma certa, segundo a sua vontade, e não pedir mal, mas pedir o bem, para a glória de Deus. Até a próxima!